Muito bem, galera, bem-vindos a mais uma aula aí nossa. Como é que vocês estão? Beleza? Hoje deu uma atrasadinha, a gente estava ajustando um pouquinho aqui o nosso link, né? Mas deu tudo certo, galera. Então, assim, hoje a gente vai estar dando uma continuidade à nossa aula aí, nossa terceira aula de técnicas avançadas em vendas, tá? Lembrando que a gente já viu bastante coisa até aqui, eu vi que a galera já está aprofundando algumas coisas. Eu vou corrigir hoje, que eu percebi que alguns não entenderam um pouco a direção da dinâmica da técnica, mas é uma questão só de ajuste, tá bom? Então bora lá, galera. Aula de hoje, né? Técnicas em venda, marketing e varejo. Hoje a gente está aí nessa aula, o que a gente vai ver? A gente vai ver basicamente estratégias avançadas de negociação, volume 3, tá bom, galera? Já estamos aí, tem bastante coisa. Lembra que eu falei que como a gente está recuperando o aprendizado, essa aula vai ser ótima pra gente, tá bom? Continuando lá, galera, qual que é o objetivo da nossa aula? Mais uma vez, aqui, rever e aprofundar os conceitos técnicos de negociação, estratégias com foco em psicologia do consumidor e análise do perfil comportamental, tá bom, galera? Isso aqui vai ajudar a gente a estar fazendo essas análises aí. Segundo ponto, galera, aqui que a gente tem o objetivo é capacitar-nos, né, para construir argumentos persuasivos, baseados em que, galera? Neuromarketing, né, como eu já falei aqui, e gatilhos emocionais, né? Vamos explorar aí alguns modelos táticos de fechamento e estratégias adaptativas para diferentes tipos de clientes, tá ok? Mais uma aqui. E nos preparar aí para conduzir vendas mais complexas e personalizadas com excelência, como eu já falei, né? Então bora lá, galera, o que a gente viu até aqui? Revisãozinha, quem lembra? Vamos lá. O que a gente viu na aula passada? A gente viu negociação baseadas em valor percebido, né? Lembrando lá que essa técnica é aquela técnica que deixa de lado o valor realmente do produto e a gente fixa o cliente para ele enxergar ali realmente os valores que a gente atribui a esse produto sem o valor monetário, tá? Então, quando eu estou falando de valores, a gente está falando de valores quando a gente acrescenta uma qualidade ao produto e não o valor monetário. Então, um exemplo, o valor monetário dessa chaleira é R$ 100. Valor monetário. Só que quando a gente vai vender, a gente tenta, nessa técnica, a gente tenta acoplar agora um valor de necessidade ou um valor de qualidade. Essa chaleira, ela é produzida com material super reforçado, é uma chaleira que ela remete ao tempo da nossa avó, para a gente lembrar da nossa avó. Lembra lá a gente falando sobre a gente usar as emoções para poder trazer para a gente para o nosso cliente e para a gente uma conexão com o nosso cliente, né? Que é basicamente a nossa segunda técnica que a gente viu aula passada, que é a técnica de ancoragem junto com a psicológica, com uma storytelling. Inclusive agora eu dei um exemplo, tá? Um exemplo disso. Vamos colocar que eu vou vender uma chaleira. Então, o meu foco para o meu cliente vai ser o quê? Olha, essa chaleira ela é feita com esse material, que ele é um material usado aí para fazer peças para carros super avançadas. Inclusive, essa chaleira ela tem um modelo, um design retrô que relembra a nossa avó. Pô, você lembra da sua avó quando ela fazia um chazinho, um cafezinho pra gente? Olha o que eu estou tentando trazer. Você lembra que quando a tua avó estava lá fazendo um biscoito para você e ela trouxe essa chaleira e você vai fazer com que o cliente se conecte com aquele produto dentro de uma história. Nossa, eu lembro que a minha avó, aí eu vou criar uma história real às vezes. Eu lembro que minha avó, um dia, eu estava vindo da escola muito triste porque eu tinha basicamente sendo bulinado na escola e minha avó veio com essa chaleira e ela me deu um biscoito, me deu um café e aquele dia foi muito especial. Pronto, eu estou contando uma história que pode ter acontecido comigo e aí eu já conecto o cliente àquele produto com uma história. Inclusive, né, é muito importante isso, tá? Então, lembrando que a gente já falou isso na aula passada, então só para a gente resguardar essas ideias, a gente vai usar muito isso, viu, galera? Então, bora lá. Qual que é a outra coisa que a gente viu aqui na aula passada? Bora lá para o slide. O raporte em vendas digitais, tá? Lembrando, galera, a gente vai ver um pouquinho mais para frente vendas digitais, como fazer isso. Hoje, quase tudo a gente sabe que está no digital,
Mas a gente também tem vendas analógicas, vendas de porta em porta, vendas, né, baseadas em estratégias aí. Então, olha lá, o que eu queria que a gente pensasse ali? Estratégias em vendas digitais. É aquela estratégia que a gente vai usar cores, a gente vai tentar conectar o nosso cliente a gente através de funções, tá? A gente viu isso na aula passada. E mapas de objeções de clientes. Galera, por que eu coloquei em negrito aqui? Queria que a gente prestasse bastante atenção aqui, galera. Eu percebi que aula passada a gente fez até uma atividade com esse tema, e eu percebi que teve uma galera que não conseguiu compreender de fato como fazer isso. Tá ok? Eu vou dar só uma pincelada nisso para a gente poder sanar essas dúvidas, tá bom? Então bora lá. Mapas de objeções do cliente, tá ok? O que seria isso, galera? O que é mapas de objeções com clientes? São perguntas que identifiquem objeções. O que são objeções? Coisas que eu estou ou me opondo ou focando, tá ok? Basicamente, são perguntas que vão explorar a curiosidade e que transforme essas curiosidades, em oportunidades de venda. Então, basicamente, um mapa são perguntas que a gente faz basicamente para explorar a curiosidade e transformar essa curiosidade do cliente por esse produto, por esse serviço, em uma negociação verdadeira. Tá ok? Como é que a gente vai pensar nisso, galera? Então, olha lá. Eu coloquei aqui um mapinha ali, né? Um mapa mental mesmo, galera, que é basicamente isso, né? Primeiro, dentro da dúvida do cliente, qual a principal dúvida ou receio que o cliente expressa antes de comprar aquele produto? Então, nas minhas perguntas, tem que tentar identificar isso, né, essa resposta. Inclusive, é uma pergunta aqui. Depois eu vou dar um exemplo como fazer isso um pouquinho mais direcionado. Segundo, que tipo de comparações o cliente costuma fazer com a concorrência, daquele produto com a concorrência? Que tipo? É qualidade? É preço? É diversidade de cores e modelos? Serviço? Se é confiável? Se não? Tá? Então, as minhas perguntas têm que expressar isso. Terceiro ali, quais argumentos o cliente usa para, basicamente, postergar essa decisão de compra ou de efetivação, de fidelização dessa campanha que você está apresentando para ele. Então, terceiro e o quarto lá, galera, quais os valores ou crenças que influenciam a decisão desse cliente, tá? O quarto pontinho ali, que é uma ideia que eu coloquei com um coraçãozinho, que é quando a gente conecta o nosso cliente com a questão sentimental, tá ok? Então, basicamente, o nosso mapa ele tem que espremer ou explorar essas ideias, tá ok? Então, assim, ó, por que investigar o cliente? Porque o mapa é como se a gente está pensando em uma investigação. Queria que você entendesse isso. Por que investigar o cliente com perguntas, com aqueles insights ali, de fazer aquelas ideias de fazer perguntas? Por quê, galera? Porque, ó, basicamente, porque cada cliente, galera, a gente já deve ter ouvido isso, porque cada cliente tem uma razão para comprar ou para não comprar. Certo? Lembra aquele ditado? O cliente tem sempre a razão? Lembra disso? Então, galera, o cliente tem sempre a razão. Então, eu tenho que buscar no cliente as razões dele. Que a gente vai para o nosso segundo ponto aqui. Boas perguntas vai revelar o que o cliente está sentindo. As razões do cliente, né? Pensando ou esperando, tá? Então, com isso, o vendedor pode adaptar a conversa, esclarecer a dúvida e mostrar aí como o produto ou serviço vai resolver o problema dele, tá? Então lembra que a gente falou isso. Então assim, aqui eu não preciso descrever o produto para o cliente. Eu preciso perguntar para o cliente o que ele acha do cliente. O que você acha, por exemplo, dessa chaleira retrô dos anos 60? Você acha que o preço dela tá bom? Então a gente vai pensar nisso, tá? Então daqui a pouco eu vou mostrar algumas perguntas bem interessantes. E galera, perguntas chaves aqui. Como que a gente vai elaborar perguntas chaves aqui? Eu coloquei bastante coisa aqui, galera, porque eu vi que a galera ficou bastante em dúvida com relação a isso. Primeiro, galera,
O que ainda te impede de tomar uma decisão hoje? É uma pergunta muito válida para o meu cliente, né? Então, basicamente, ó, vamos fechar aqui no slide. Olha aqui. Investigar objeções diretas pode ser falta de dinheiro, tempo ou confiança do cliente na marca. Então, isso vai ajudar aí a trazer objeções à tona para realmente vender e trazer para o vendedor uma potencial resolução do problema. Segundo, o que mais te chamou atenção neste produto ou serviço? É uma pergunta. Isso aqui vai revelar realmente se o cliente está curioso ou interessado no produto ou serviço. Então, isso vai dar pista para a gente, para entender ainda mais o que ele está pensando, né? E isso vai valorizar também da onde o vendedor pode seguir. Terceiro, você já usou algo parecido antes? Né? Como foi sua experiência? Que nem eu falei, a minha avó já usava isso aqui, tarará. Então você vai perguntar para o cliente, você já viu esse produto aqui? Você já usou isso aqui antes? Você já viu isso aqui antes? Né? Então isso vai investigar um histórico de possíveis frustrações. Ah, eu já usei, mas não gostei muito, porque uma vez eu fui usar essa chaleira, queimei meu braço, tarará. Então assim, você vai também investigar que realmente entender o interesse dele ou não no produto. Né? Isso vai permitir mostrar como o produto atual resolve algo que o anterior não resolvia. Aí você fala assim, não, ela é retrô, ela é só o modelo, mas aqui ela tem que ter um produto aqui. Aí a gente vai explicar realmente o nosso produto, tá? Mas nesse momento aqui, são perguntas para a gente basicamente absorver o que o cliente está pensando, tá? Quarto, se esse produto te ajuda com o problema X ali, se ele vai resolver o problema, será que realmente ele está precisando daquilo? Isso faria diferença no dia a dia do cliente, né? Como uma imagem de solução ou benefício real, né? Então isso vai criar uma imagem para o cliente ver que realmente aquele produto ele vai atender ele. Então ajuda o cliente a imaginar usando o benefício, usando o serviço, usando o produto. Quinta pergunta, que a gente pode pensar, uma essência de como criar uma pergunta. Se hoje vocês tivessem que escolher entre o nosso produto e uma alternativa do mercado comum, o que você decidiria? Você compraria essa chaleira, um exemplo? Então isso investiga se o cliente está fazendo uma comparação de mercado ou se tem alguma barreira entre o teu produto e o produto que está sendo oferecido. Então isso vai mostrar aí objeções indiretas e abrindo aí espaço para argumentações estratégicas, tá ok? E continuando, galera, perguntinhas aí que eu queria que você anotasse no seu caderninho para você entender como fazer esse mapeamento de perguntas estratégicas para saber de satisfação do seu cliente e ligação do seu cliente com a marca, tá? Primeira perguntinha. Um exemplo. O que você faria o que te faria sentir mais seguro para tomar essa decisão hoje de compra, tá? Uma perguntinha boa. Você mostra o cliente, olha, para você comprar esse produto aqui, o que te faria você levar ele para casa hoje? É um exemplo de pergunta. Segundo, você já já usou algo parecido antes, como eu falei ali? É uma segunda pergunta, bem estratégica. Queria que você copiasse o seu caderno, galera, porque isso vai ajudar vocês muito, tá? Terceira, quais são suas maiores dúvidas nesse momento com relação a esse produto ou com esse serviço? Tá ok? Então são perguntas chaves aí para a gente fazer. Se eu te mostrar como resolver esse problema, faria sentido? Ou você compraria esse produto hoje? Se esse produto realmente resolvesse o teu problema hoje, você compraria? Pronto, eu já estou, além de estar mostrando, fazendo uma enquete, eu já estou finalizando uma venda, galera. Isso aqui é importantíssimo, uma estratégia ótima aqui para a gente usar no nosso dia a dia de vendas, tá? Beleza? Copiaram aí? 2 minutinhos aí pra gente copiar, galera. Vou deixar o slide aí fixado. Então eu queria que você copiasse rapidamente o seu caderno isso aí, até para você ter no seu portfólio de como montar uma enquete, de como realmente tirar essas dúvidas para que você possa montar uma campanha de venda dentro do marketing mais efetiva, tá? Então, primeira perguntinha ali, são 4 perguntinhas ali, tá? Que eu deixei. Pode ser mais, professor? Pode ser mais. Né? Isso aqui são exemplos, viu, galera? Assim, eu coloquei aqui o básico do básico.
tá? Até para você poder discorrer aí conforme você vai desenvolvendo as suas técnicas de venda, tá ok? Então bora lá, ó, 2 minutinhos aí para copiar. Beleza, galera? Tranquilidade? Então assim, galera, lembrando, tem outras perguntas que eu posso executar quando eu estou fazendo essa enquete, tá? Inclusive, vai depender muito do meu produto, vai depender muito do que eu quero com aquilo, tá ok? Bora lá então? Já copiaram? Bora lá. Olha, tô vendo aí que a sala de vocês tem até ar-condicionado, gente. Ô, vocês estão ricos, hein? Olha que vida boa. Maravilha, hein, gente? Aham. E é dois ar-condicionado ou um só? Não vi direito. Dois. Eita, na minha época tinha um ventilador velho no teto de ferro. Vivia torto aquele negócio. Olha que coisa, hein? Vocês estão de parabéns aí, cara. Muito bem. Muito bem, cara. Tá frio aí, não? Como é que tá aí hoje? Tá frio? Ah, -1 grau? Mentira. Tava não. Hoje tava 18 grauzinhos só. Tava frio, mas nem tanto, assim, não. Os caras querem sorvete ali. Quem quer sorvete aí? Hoje tá um pouco, eu sou de Curitiba. Tô de Curitiba. Tá um pouquinho frio, mas não muito. De manhã tava, acho que uns 18, 17 graus, mais ou menos. Tava bom hoje. Ontem tava mais frio, né? Tava acho que 13, mais ou menos. Beleza, galera? Então bora lá, continuar rapidinho. Copiaram aí, beleza? Então bora lá, galera. Então, ó, lembra que a gente parou aqui. Técnica do Zompa e Batina, tá? Zopa e Batina. Zompa não, Zopa e Batina na negociação avançada. O que seria isso, galera? Ó, então, Zopa, zona possível de acordo. Tá, galera? Isso aqui é bem interessante. Inclusive, quando a gente estiver negociando mais no varejo, quando você está negociando... estão copiando ainda? Meu Deus do céu. Vou voltar rapidão aqui. Vai, 1 minuto, vai. 1 minuto. Aí. 1 minuto, galera. Beleza, galera. Acho que deu tempo aí, beleza? Então bora lá, galera. Continuando aqui rapidinho. Zopa e Batina, tá? Negociação avançada. Então aqui a gente vai usar muito para técnica de varejo, tá, galera? Então eu queria que vocês prestassem bastante atenção nisso. Inclusive, tá falta no mercado pessoas que entendam de negociações no varejo, tá? Como comprar em grandes quantidades, como comprar, por exemplo, para uma empresa que revende para outras empresas. Então, quando a gente está falando de varejo, a gente está falando de megas negociações. Então, você não vai comprar um produto só. Então, galera, já é um passo muito grande. Hoje eu só vou dar uma pincelada nisso, porque a gente não entrou em varejo ainda, por enquanto eu estou falando só negociação com o cliente, mas aqui eu já estou dando uma pincelada de como funciona isso, tá? Zona de possível acordo, tá? Então seria o Zopa. O que basicamente a gente vai ver no Batina? Seria a melhor alternativa em caso de impasse. Então aqui, o Zopa seria como se fosse uma negociação, uma zona, aqui a gente fecha, e Batina é quando tem alguma alternativa caso aconteça um impasse. O que é um impasse? Não, eu preciso de eu só compro ou só vendo, ou só quero comprar se tiver um desconto. Eu só posso comprar se tiver tantas peças. Eu só vou comprar se realmente... Então, assim, isso também é usado na negociação dia a dia? Sim, mas no varejo, tá? Então, aqui, basicamente, o que a gente tem que pensar?
Primeiramente, identificar esses elementos vai evitar aí acordos ruins para a gente. Quando que é uma zona de acordo e quando que é um impasse. Isso também vai vão ser conceitos fundamentais em negociações, como eu falei aqui, corporativas. E terceiro, isso vai aumentar o poder de barganha com consciência, tá bom? Beleza? Então, esse seria o Zopa e o Batna, tá? Continuando. Resumindo, o Zopa mostra se um acordo é possível. Então, basicamente isso, galera. Eu queria que você entendesse isso. O Zopa é isso. Mostra se um acordo é possível e o Batna mostra o que fazer se esse acordo não for possível. São como se você fizesse um plano B ali. Tá ok? Beleza? Então, continuando. Modelos de fechamento consultivo, tá? Então, a gente já está entrando aqui em técnicas de vendas no varejo, tá? No fechamento consultivo, o vendedor se posiciona basicamente como um orientador, tá? Então, assim, não força a compra, mas demonstra que a decisão é lógica e benéfica, tá? Então, basicamente, ele vai utilizar dados, comparações e depoimentos para fundamentar aí essa negociação, tá ok? Então, basicamente, esse modelo de técnicas de vendas consultivas é um modelo aí mais usado em técnicas corporativas e de varejo. Então, são técnicas complexas aí, tá? Porque é um modelo mais usado em técnicas mais pensando em modelos maiores, tá? Beleza? Concessões estratégicas em trocas de compromisso. O que seria isso, galera? Então, basicamente evite ceder sem contrapartida. Por exemplo, vou dar um exemplo, galera, prático. Tem muita gente que às vezes vai comprar as coisas e ainda não pergunta se tem desconto. Tem pessoa que não tem esse poder de barganha. Esses dias eu fui comprar, acho que foi uma pecinha pro meu computador e eu cheguei na pessoa, era R$15. Eu falei, mas tem desconto se eu pagar à vista? Ela estava as pessoas não estão fazendo mais isso. Não estão perguntando se tem desconto. Dá para dar um descontinho aqui, vai ficar R$14. Galera, R$1 aqui, R$1 lá, galera. Esse é o poder da técnica de venda. Quando a gente está falando de técnica de venda, também é compra, também é barganha, negociação. Então, isso que eu quero que a gente tenha aqui ao final do curso, esse poder de persuasão dentro de uma negociação, tanto de compra quanto de venda, tá ok? Então, assim, um exemplo aqui que eu coloquei. Posso reduzir em 5% para fecharmos agora? Você também pode oferecer um valor para o cliente de desconto para realmente atingir aquela venda. E eu vejo que às vezes tem vendedor que não faz isso. Às vezes tem que o cliente... O que eu queria dizer com aquele exemplo? Tem pessoa que o cliente tem que perguntar se tem desconto, né? E não o vendedor, tá? Então, a concessão ela precisa parecer valiosa e condicional, né? Então, basicamente, isso ensina o cliente a valorizar os acordos e preservar a margem e o prestígio da proposta. Tá? Tem um desconto aqui, galera. Esse produto aqui ele vai ter. Então, se você comprar hoje, tem um valor de 5%, 15%, né? Um exemplo ali que eu dei 5%, mas tem loja que oferece até mais, 40% de desconto, né? Por quê? Porque o produto, se ele ficar na prateleira, ele tem mais gasto, porque você está gastando com locomoção, basicamente com transporte que ele já veio para você e vai ter que ficar ali, às vezes você vai ter que transportar ele para um galpão para poder armazenar ele, porque ou ele vai ficar ali na vitrine ocupando espaço para produtos novos que tem que chegar, não tem mais espaço. Então, galera, por que as empresas fazem isso? Porque o produto ele tem que girar. Então, às vezes compensa mais eu ganhar menos no produto do que eu deixar ele ali parado. Então, fazer, às vezes, proposta de 35%, 40% é vantajoso tanto para a loja quanto para o cliente. Tá ok? Então, eu queria que a gente pensasse nisso. Quando que isso é necessário? Então, eu queria que você pensasse nisso. Então, essas estratégias é para mim avaliar quando que eu vou poder fazer uma mega campanha dessa de desconto, quando que não. Né? Se o produto é novo, se o produto realmente está sendo procurado, então eu não vou poder fazer um grande desconto nisso, porque não vai ser vantajoso nem para a loja e nem para o cliente. Por quê? Porque o mercado está naquela fase, tá ok?
Continuando lá, galera. Segundo ponto que eu queria que a gente pensasse é o fechamento com storytelling reverso. Tá? Lembra que a gente já falou de storytelling aqui? Quem lembra? O que é storytelling? Alguém poderia lembrar para mim? O que é storytelling? Quem lembra? Lembra? Que a gente contar uma história para a gente vender, como eu falei no começo da aula? Só que o que seria o storytelling reverso, galera? Então aqui, galera, a gente vai apresentar um cenário negativo. Né? O storytelling a gente conta uma história positiva. Aqui a gente vai contar um cenário negativo. Sem, basicamente, sua solução. Então, basicamente, a gente vai conduzir até o cenário ideal. Então, a gente vai falando do cenário negativo, vai construindo ele, até chegar num cenário ideal e positivo. Então, é como se tivesse um antes e um depois. Uma dramaturgia ali. Então, ele vai ficar um pouco dramatizado. Focado um pouquinho na dor, no problema que esse produto tem que resolver. Não, rapaz, se você tem que pensar que esse produto aqui, se você não tiver um produto desse, numa hora do aperto, como é que você vai fazer para ferver a tua água? Você precisa dessa chaleira aqui, né? Então, assim, então ali a gente cria o quê? Uma urgência emocional com base em perca evitável. E, por último, aí, ele funciona bem com perfis analíticos. Quando a pessoa está analisando muito, raciocinando muito sobre o produto, a gente entra com esse storytelling reverso. Um cara fala, eu quero comprar, mas não sei se eu preciso desse produto, eu não sei se é para agora, eu vou pensar um pouco. Quando o cliente ele fica em cima do muro, eu falo, olha, rapaz, uma vez eu estava precisando de uma chaleira dessa, e por causa disso aí, eu fiquei 3 dias sem tomar café de manhã. Por isso que eu tive que comprar essa chaleira. Sabe por quê? Porque eu acordei meio em cima do horário e essa chaleira aqui, ela ajuda a ferver água mais rápido. Então, quando eu fiquei sem tomar café, sem entender o que é o storytelling reverso, eu conto uma história negativa, quer dizer, uma coisa ruim que aconteceu se eu não tivesse o produto. Entenderam ou não? Beleza? Então, bora lá. Qual que vai ser o exercício de hoje? Você vai criar aí um storytelling reverso. Então você vai começar com o que aconteceria de ruim se a pessoa não tivesse esse produto. Uma possibilidade mais real, tá? Não pode ser uma coisa muito, se você não tiver esse produto, vai cair um raio na sua cabeça. Não é uma coisa fictícia. Cara, se você não tivesse produto, o que poderia acontecer se eu não tivesse essa chaleira elétrica aqui? O que poderia acontecer se eu não tivesse essa caneta? Lembra do videozinho da venda? Que o cara falou, olha, vende essa caneta aqui, vende essa... Não, o que o cara fez? Ele demandou uma necessidade, olha, dá a caneta aí, escreve teu nome. Você tem caneta? Não, então pronto, eu já criei uma necessidade. Só que no storytelling, ele vai falar, será que você pode escrever teu nome? Rapaz, um dia eu precisei assinar um negócio para ganhar um prêmio e eu não consegui ganhar o prêmio porque eu não tinha uma caneta dessa. Olha para você ver. Você cria uma necessidade além. Então, o storytelling é isso, é usar a imaginação com conexões racionais dentro de um propósito. O que você vai fazer, galera? Você vai criar um storytelling reverso, tá ok? Basicamente. Aonde você vai postar isso, galera? Lembrando, você vai postar isso lá no Classroom para mim. Eu vou colocar essa atividade hoje, não postei ainda. Ela já vai estar sendo conduzida para o nosso segundo trimestre. Já é a nossa primeira atividade avaliativa. Lembra que todo o trabalho que eu dou aqui em aula, seja para fazer em casa, seja para fazer na aula, ele vai valer nota. Tá? Por quê? Para a gente não chegar igual chegou esse trimestre, a gente ficar com um monte de coisa acumulada e não conseguir fazer nada. Tá bom? Então, primeira atividade desse trimestre é storytelling reverso. Tá ok? E, para a gente finalizar, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida com relação ao storytelling reverso. Tá? Vou colocar aqui essa questão até para você poder fazer em casa. Você vai fazer em casa, tá, galera? Para quando que é isso aí, galera? Para essa semana. Tá? Para a gente não precisar ficar toda semana tendo que fazer trabalho atrasado. Não.
chega em casa, se tiver um tempinho essa semana, a gente tem segunda, terça, hoje, quarta, amanhã a gente vai ter aula na quinta. Na quinta, provavelmente, pode ser que a gente tenha mais uma atividadezinha, tá ok? Então, já faz essa semana, chegou em casa, já faz o storytelling ali. Galera, o storytelling, lembra, a ideia tem que ser sua. Pode usar algum Google aí para te ajudar a organizar a ideia? Pode, mas, galera, a ideia tem que ser sua. Pense um pouco, porque na hora que você estiver lá trabalhando, não vai ter chat GPT para você não. É você, o teu cérebro e trabalho para você realizar, tá ok? Então, galera, no mais, tem alguma dúvida em relação a isso? Se tiver alguma dúvida, a gente assana agora. Só levantar a mão. Tem alguma dúvida aí, galera? Tá tranquilo? Vão conseguir fazer até quinta para mim? Não? Então, galera, olha, no mais, queria agradecer aí todos. A gente sabe que essa hoje foi a última aula aí dessa sequência, como eu falei para vocês, de conteúdo pesado, tá? Mas, galera, foi super bem. A galera que conseguiu fazer todas as atividades lá no Classroom, parabéns. Aquele que não conseguiu, galera, lembrando, a consideração minha é que a gente já estava em cima disso. Vamos tentar melhorar no segundo trimestre, né? Pra gente poder chegar aí no final aí com tudo positivo, tá ok? No mais aí, foi um prazer aí ter essa aula com vocês e até quinta-feira.